bom? Isaías capítulo 43. Irmãos, eu quero dizer para vocês que não importa o problema que você está passando, a situação, não importa a dificuldade, o seu Deus é o Deus Todo-Poderoso. Você crê nisso? O seu Deus, Ele move céus e move terra por sua causa. E nós vamos estar vendo aqui na palavra de Deus que você é escolhido, é separado por Ele. Então, você tem todo o direito de esperar no Senhor, de confiar no Senhor, porque Ele é fiel. E tudo aquilo que Ele te prometeu, tudo aquilo que Ele colocou como projeto, como sonho para a sua vida, vai se cumprir e vai se realizar. Porque Ele é um Deus de projetos, um Deus que realiza sonhos. Isaías capítulo 42, vamos estar lendo do versículos 1 a 3, depois do 10 ao 13. Isaías capítulo 1, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei pelo teu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Deus está falando com você nessa noite. Não importa a dificuldade, não importa o problema, não importa a situação. Quando você passar pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. O 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que eu saibas e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Eu sou o teu Deus, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei e eu fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Amém, queridos? Se Deus é o seu Deus, e se Ele está operando em seu favor, quem impedirá? Amém? Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, fala agora conosco, Pai. Ministra a Tua palavra, que é santa e é poderosa, aos nossos corações, e vem, Senhor, fortalecer a nossa fé. Não nos deixe, Senhor, retroceder, não nos deixe, Senhor, cair, não nos deixe, ó Deus, desanimar, não nos deixe, ó Deus, duvidar, porque Tu és o mesmo Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tu és o nosso Deus, em Ti confiamos e temos a certeza que Tu farás tudo aquilo que a Tua palavra diz em nosso favor. Por isso Te louvamos e Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Pode se assentar aplaudindo ao Senhor? Queridos, como eu disse no começo, não importa a situação, se é desemprego, se é dívida, se é droga, se é prostituição, não importa qual a sua situação, se é um familiar seu, se é um parente, o teu Deus, Ele é poderoso para mudar a situação, para reverter essa situação. Basta você crer e você agir a sua fé, porque os mesmos milagres que Ele fez lá atrás,
em favor do povo de Israel, Ele ainda faz hoje em favor da sua igreja. O povo de Israel hoje sou eu e é você. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o povo escolhido pelo Senhor. Porque já que Israel rejeitou ao Filho de Deus, Jesus Cristo, por quem nós temos a salvação, Ele expandiu, Ele ampliou essa graça e ela nos alcançou. Então todas as promessas que Deus fez para Israel são promessas que nós devemos tomar posse, porque ela diz respeito a nós, igreja do Senhor, nos dias de hoje. E aqui no texto o profeta está falando, Deus está falando através do profeta Isaías, que se você passar por águas, elas não te submergirão. E se você passar pelo fogo, também ele não te destruirá. E eu vou te provar isso pela Bíblia, pela palavra de Deus. Nós temos aqui um fato que aconteceu com o povo eleito de Deus. Jacó, Deus escolheu o povo de Israel, separou um povo para si. E esse povo começou lá com Abraão, o nosso pai na fé. Através de Abraão, casado com Sara, Deus gerou Isaac, casou com Rebeca. E de Isaac e Rebeca, Deus gerou Esaú e Jacó. Deus escolheu Jacó. E através de Jacó, essa linhagem de Jacó é que chegou até nós nos dias de hoje. Porque nós somos herdeiros da família de Judá. Jesus Cristo nasceu na família de Judá. E nós, ao recebermos Jesus, então automaticamente nós somos enxertados na família de Deus através da tribo de Judá. Então eu quero falar para você rapidamente que Jacó, ele teve 12 filhos e uma filha. E desses 12 filhos, Deus fez as tribos. E essas tribos, que é o seu povo escolhido, essas tribos seriam representantes de Deus aqui na terra. E através dessa representação desse povo, é que a fé de Deus nos alcançou até os dias de hoje. Deus prometeu para Abraão que ele teria tantos filhos quanto a areia do mar e as estrelas do céu. E hoje são milhões e milhões e milhões, bilhões de cristãos espalhados pelo mundo afora. Todos nós somos filhos de Abraão, na fé. Então Jacó, ele se casou com Leia, e ali a Leia gerou para ele 6 filhos: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. E de quebra ainda deu uma filha chamada Diná. E a escrava de Leia, a serva de Leia, Zilpa, ela teve 2 filhos de Jacó, que é Gade e Asser. Raquel, que era a mulher por quem Jacó realmente era apaixonado, a mulher da vida dele, porque ele trabalhou 14 anos, ele foi enganado por Labão, ele pensava que ia casar com Raquel, então ele fez um trato com Labão, o tio dele, por Raquel. Só que quando ele se casou, Labão entregou a filha mais velha, Leia. E daí no dia seguinte, ele falou: não, mas não foi por essa que eu trabalhei por Raquel, eu amo a Raquel. Aí Labão falou para ele: mas não é assim que nós fazemos aqui no nosso povo. Não é nosso costume casar menor antes da maior. Aí Jacó teve que trabalhar mais 7 anos por causa de Raquel. Então Raquel era a paixão da vida dele. E Raquel só deu 2 filhos para ele: José, que foi o grande governador do Egito, e Benjamim. Só que quando Benjamim estava nascendo, Raquel morreu no parto. E a serva de Raquel, Bila, ela deu 2 filhos para Jacó, que é Dan e Naphtali. Então esses 12 homens, Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Gade, Asser, José, Benjamim, Dan e Naphtali, são as 12 tribos de Israel. São as 12 tribos
com as quais Deus vai manifestar, vai representar Deus aqui nessa terra. E você conhece bem a história. O povo de Israel, quando houve a grande fome, eles foram para o Egito, e lá José era o governador, e José os alimentou. Só que o tempo passou, e o povo de Israel, que estava na terra de Gósen, lá no Egito, começou a prosperar muito, enriquecer muito. Deus abençoava muito o povo dele, essas 12 tribos. E eles começaram a ficar em um número tão grande, mas tão grande, que daí o faraó dessa época teve medo. Ele falou: poxa, se nós deixarmos esse povo que está aqui, vivendo em nosso meio, crescer da maneira como estão crescendo, logo, logo eles vão nos dominar. E eles vão nos escravizar. Então, antes que isso aconteça, vamos escravizá-los. José já tinha morrido, o faraó da época também já tinha morrido. Então, o novo faraó vai e lança a ordem para que aquele povo se passasse então a ser escravo do Egito. E daí ele manda as parteiras lá eliminar todos os filhos machos, deixar viver somente as meninas. Exatamente nessa época nasce Moisés. E Moisés teve que ser escondido para não ser morto. Você conhece a história. Então vamos mais para frente. Passaram-se 400 anos e o povo está ali, aprisionado. O povo estava escravizado pelo Egito. Aí Deus usa então Moisés para libertar esse povo. E Moisés então está levando o povo para a terra prometida, para Canaã, que é o mesmo trabalho que o pastor Olegário está fazendo com esta congregação. Ele está levando eu e você para a terra prometida, que é as mansões celestiais, a Canaã celestial. Então, hoje o nosso Moisés é o pastor Olegário, o anjo da igreja. E cabe a ele nos conduzir e nos entregar na terra prometida, nos fazer chegar à terra prometida. Agora, se vamos chegar lá ou não depende só dele. Depende da nossa obediência. Porque nós sabemos que aquela primeira geração que saiu do Egito e foi com Moisés rumo a Canaã, todos eles morreram. Daquela geração, apenas Josué e Caleb entraram na terra prometida. Os demais morreram todos no caminho, pela desobediência, pela incredulidade. Quando surgiu os problemas, ao invés de confiar no Deus que tinha tirado eles da escravidão, eles preferiam duvidar, questionar. Deus mandava alguma praga e eles não entraram na terra prometida. Daquela geração, apenas Josué e Caleb. Mas o que eu quero tratar com vocês nessa noite é com relação ao grande problema que eles enfrentaram. Porque quando chegaram de frente ao mar, o faraó, que tinha libertado eles, tinha permitido que eles saíssem do Egito, se arrependeu, armou seu exército e vieram todos atrás deles. Então, o povo de Israel na frente, o exército faraó atrás, e na frente o mar. E agora? Talvez você, nessa noite, esteja nessa mesma situação na sua vida. Você está numa situação que não tem, você olha assim para frente, não tem saída, tem um mar, não tem como você atravessar. Atrás, vêm os seus adversários, os seus inimigos. Aí você pode me falar: mas pastor, eu sou crente, eu não tenho inimigo, eu não tenho adversário. Só que Paulo nos ensina lá em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, que os nossos adversários, os nossos inimigos, eles são terríveis, e eles querem nos comer vivo, eles querem nos devorar. E esses inimigos não são pessoas, mas são seres espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, são demônios enviados por Satanás para te destruir, para comer as suas carnes, para destruir a sua família, para te levar para o inferno. E o povo de Israel estava indo em direção à terra prometida, mas agora tinha um mar na frente e tinha um exército atrás. Só que o nosso Deus, o Deus que você serve, meu irmão, Ele nunca vai deixar você desamparado, amém? Ele nunca vai deixar você perecer na mão do seu inimigo,
porque ele já venceu o inimigo. Já venceu o inimigo. Na cruz do Calvário, Jesus já venceu a morte, já venceu a dor, já venceu a enfermidade, já venceu a doença, já venceu todos os inimigos, para que você tivesse a vitória. Só que você não acredita nisso. Você, na hora que vem um problema, você duvida. Na hora que vem um problema, você não toma posse dessa vitória, dessa bênção que Deus já colocou na sua vida. E é por isso que você não vence. E daí você fica culpando Deus. Senhor, mas está muito difícil, o Senhor não faz. Só que Deus já fez. Deus já mandou seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, para te libertar, para pagar o preço do pecado. Você não está mais debaixo da maldição do pecado. Você está liberto pelo sangue de Jesus. Moisés está levando aquele povo, conduzindo aquele povo, e o povo murmurando. E tem um mar lá na frente, tem um exército de Faraó atrás. Só que olha como Deus cuida do seu povo. Lá em Êxodo capítulo 13, versículos 21 e 22, fala que o Senhor, o próprio Deus, ia adiante, ia na frente deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem dia e noite. Meu irmão, traz isso para a sua realidade, traz isso para a sua vida hoje. O Senhor, Ele vai adiante de você, de dia numa coluna de nuvem. Por que numa coluna de nuvem? Aquela coluna de nuvem cobria todo o arraial de Israel, todas as 12 tribos. Por quê? Porque eles estavam num deserto de dia, faz 45, faz 50 graus, é impossível uma pessoa sobreviver no deserto durante o dia. Deus mandava aquela coluna vinha sobre eles e trazia sombra, trazia segurança, trazia condição de deles caminharem durante o dia. E nenhum deles quando eles tinham sede, Deus mandava água. Quando eles tinham fome, Deus mandava o maná para os alimentar. Da mesma forma, Deus cuida de você. Em todos os seus problemas, lá na escola, na faculdade, no trabalho, na família, Deus cuida de você. De dia, Ele coloca uma coluna de nuvem para te cobrir, para não te deixar desanimar, para te fortalecer. E de noite, lá no deserto, a temperatura vai para baixo de zero. É um frio que ninguém suporta. Aí Deus, dessa coluna de fogo, essa coluna de nuvem se transformava numa coluna de fogo, para aquecer o seu povo. Olha o cuidado de Deus. De dia Ele refrigerava o povo, e à noite Ele aquecia o seu povo, para que o povo pudesse caminhar de dia e de noite. Então, irmão, pensa na sua situação aí, pensa no seu problema. Você acha, não tem como eu vencer isso, não tem como, a situação é impossível. Para Deus não é impossível. Confie nele, se coloque debaixo da sua poderosa mão, porque Ele vai te dar a vitória. Basta você crer e basta você agir a sua fé, que Ele fará tudo aquilo que Ele está dizendo. A mesma forma que Ele fez aqui com o povo de Israel. Não se esqueça, você é o povo de Deus hoje, e Ele tem responsabilidade de cuidar e zelar de você. Aqui em Êxodo capítulo 14, versículo 14, Ele diz assim, o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Então, ao invés de você ficar murmurando, ao invés de você ficar duvidando, ao invés de você ficar chorando, contando seus problemas para uma pessoa que não é cristã, para uma pessoa que não tem a mesma fé que você tem que se calar e contar o seu problema para Deus. Deus está vendo toda a situação. Deus, não se esqueça que o seu Deus, Ele é onisciente, ou seja, Ele conhece tudo a seu respeito. Antes de você nascer, quando você estava no ventre da sua mãe sendo formado, Deus já te via lá, e já tinha um plano e um projeto para a sua vida. Amém? Você crê nisso? Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. E o seu Deus, Ele é onipresente. Ele está presente com você em todos os lugares. Onde você está,
no trabalho, na condução, em casa, em todas as situações, Deus está ali presente. Você pode não sentir, mas Ele está ali, presente, através do seu Espírito Santo. Ele está o tempo todo com você, e Ele é onipotente, todo o poder está na mão dEle. Quando Ele fala, haja, acontece. Basta Ele dar uma ordem, e esse problema que está te afligindo, que está te atormentando, que está tirando o seu sossego, tirando sua paz, Ele deixa de existir, porque o seu Deus é um Deus do já, e quando Ele fala, acontece, amém? E uma coisa interessante também, aqui lendo o texto, é que no capítulo 14, versículo 19, nós vemos aqui uma teofania. O que é uma teofania? Na teologia, teofania é quando o próprio Deus ou Jesus Cristo se apresenta naquela situação. E aqui no capítulo 14, versículo 19, diz assim: e o anjo de Deus, toda vez que você estiver lendo a Bíblia e aparecer lá anjo com A maiúsculo, está dizendo que é o próprio Deus ou Jesus Cristo que está ali agindo. Você vê, o povo de Deus é tão importante que Ele mesmo vem pessoalmente trabalhar, agir, lutar pelo seu povo. Então você é tão importante para Deus que Ele mesmo vem para lutar, batalhar em seu favor. Muitas vezes Ele manda um anjo, mas outras vezes Ele vem pessoalmente, como nesse caso. Aqui diz, no capítulo 14, versículo 19, e o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. O povo de Israel parou diante do mar. Ficaram murmurando: e agora, Moisés? Agora eles vão nos matar, agora eles estão vindo atrás de nós, sabe? Como nós ficamos apavorados, né, como tem um problema. Ao invés de confiar no Deus Todo-Poderoso, nós ficamos: e agora, meu Deus? E agora, o que vai ser de mim? Choramingando. Aí Moisés chega diante de Deus e fala: Senhor, e agora? O que Deus fala para ele? Moisés, por que você está clamando a mim, Moisés? Diga a esse povo que marche, marche. Quando Moisés tocou na água do mar, tocou o seu cajado no mar, o que aconteceu? O mar se abriu. O mar se abriu e o povo de Israel passou. Começou a passar todo o povo, todas as tribos, as 12 tribos. Tinha velhos, tinha crianças, tinha mulheres, tinha animais, todo mundo passando no meio do mar. Do lado uma coluna, do outro lado outra coluna gigantesca. E o povo passando no meio, com o pé em terra seca. Passando normalmente, como se fosse um chão qualquer. E era no meio do mar vermelho. Deus abriu o mar para o povo passar. E aqui se cumpriu o que Deus fala lá em Isaías: quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Então não importa, meu irmão, o seu problema. Se é desemprego, se é vício, se é um parente que está nas drogas. Eu creio que Deus, se você colocar isso diante de Deus, Ele vai resolver. Ele vai fazer você ver a vitória. Ele vai dar vitória na sua mão. A vitória da libertação do seu parente, do seu amigo, do desemprego. Tudo aquilo que você precisar, coloque na mão de Deus, que Ele vai colocar a vitória nas tuas mãos. Porque Ele é Deus. E operando Ele, quem impedirá? O povo de Israel passou, e você conhece a história. O povo de Israel chegou na terra prometida, conquistou aquela terra. Agora eu quero falar com vocês a respeito do fogo. Meu irmão, Deus, Ele é um Deus do impossível. E não importa se é água, se é fogo, Ele tem todo o poder. Eu adoro os nomes de Deus, porque Adonai significa Deus, dono do seu povo. Ou seja, você tem um dono. Você tem um dono, eu tenho um dono. Eu não estou aqui nessa vida por acaso. Eu não sou uma pessoa que nasci para sofrer, para morrer na miséria, para viver desesperado. Porque eu tenho um dono, e meu dono chama-se Jeová. Deus, Adonai. Toda vez que você estiver se sentindo sozinho, desesperado, sem
sem amigos, ou solitário. Tem dias que você está, né, você se sente a pior das criaturas. Lembre-se que você é filho do Deus Adonai. Ele é o seu dono. Eu adoro o nome de Deus também, Elohim, Deus Criador. Ele criou tudo, Ele formou tudo. Eu adoro o nome de Deus, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Eu adoro o nome de Deus, Jeová Sebaote, Deus dos exércitos. É esse exército de Deus que batalha por você. A pastora Meire pregou domingo que quando o profeta estava lá na sua casa, o seu auxiliar Geazi abriu a porta de manhã e viu carros e cavaleiros de fogo, né, do rei que vinha lá contra o profeta Eliseu. E daí o Geazi ficou com medo, chegou lá, desesperado. Nossa, tem cavaleiros, o exército todinho está lá para te matar, vieram te prender. Aí o profeta bem tranquilo, bem sossegado, falou: Senhor, abre o olho dele para que ele veja. Orou. Aí Deus abriu o olho do profeta, de Geazi, que era auxiliar do profeta. Quando ele saiu lá fora de novo, ele olhou, aí ele viu o exército de Deus, Jeová Sebaote. E ele viu que o exército de Deus era muito mais carros e cavaleiros de fogo, com espadas de fogo pronto para o combate. Então, meu irmão, você tem um exército celestial. Da mesma forma que eu falei para você que seus inimigos são seres espirituais da maldade, são demônios, eu quero dizer para você também que você tem à sua disposição o exército de Deus, com espadas de fogo, prontos para guerrear e batalhar em seu favor. E Deus não vai deixar você perder essa guerra, porque não é você que vai lutar. Você simplesmente se cale e Ele pelejará por você. É Ele, Deus, o Jeová Sebaote, que guerreará suas guerras e lutará suas lutas, amém? Então a palavra diz aqui também em Daniel, vamos lá para Daniel. Daniel no capítulo 3, palavra maravilhosa também do Senhor. Daniel capítulo 3, Daniel, ele tinha sido levado, assim como todo o povo de Israel, eles foram, outra vez, eles estavam prisioneiros agora. Agora eles eram prisioneiros da Babilônia. O reino da Babilônia tinha dominado toda... a Babilônia naquela época era hoje como se fosse, era o país mais poderoso da época. Não tinha país que pudesse combatê-los, confrontá-los. E o povo de Israel também foi cativo, foi levado cativo, lá de Samaria para Babilônia. E só que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele era muito inteligente. Como ele era a pessoa mais importante da época no mundo, como se fosse hoje, né, os Estados Unidos, o que ele pensava? Todos os povos que ele conquistava, ele procurava pegar as pessoas mais importantes, assim, as pessoas que tinham potencial de liderança, de inteligência, e usava essas pessoas no seu reino. Então ele pensava: eu vou pegar lá, capturou lá Samaria, os judeus, dentro dos judeus, vê aí as pessoas, os jovens, mais inteligentes, um potencial de liderança, de progresso, intelectual, para que eu vou treiná-los, vou convertê-los à minha religião. Eles vão assimilar nossa cultura babilônica e eu vou usá-los como governantes. Eles serão meus auxiliares. E assim, Nabucodonosor escolheu Daniel. E Daniel tinha 3 amigos, que eram Sadraque, Mesaque e Abidnego. E Daniel, é importante agora essa questão de nomes, né? Antigamente se dava muito valor, nas culturas hebraica, babilônicas, o nome significava muito. Quando a mãe dava um nome para o filho, aquele nome, ela queria projetar no filho aquilo que ele seria. Então, na cultura hebraica, nós vemos que isso até hoje é importante. O meu nome mesmo, Gidalt, nome esquisito, né? Eu odiava o meu nome na escola, porque nenhum professor acertava o meu nome. Todos me chamavam Gildete. Eu tinha uma raiva, eu tinha um ódio. Então eu tinha uma grande ira contra o meu nome. Cheguei até a pensar em mudar de nome.
Mas aí num dia, eu estava conversando com um amigo meu, que era da Igreja Batista. Esse amigo meu, o Ricardo, ele trabalhava comigo no Correio, e era um cachaceiro de primeira. Gente boa, mas toda sexta-feira era cerveja, direto. E eu acompanhava ele, né? Acompanhava ele. Porque eu nasci em berço cristão, até os 13 anos estava na igreja, e voltei só depois, aos 33. E quando eu me converti, eu estava nessa vida aí com o Ricardo. Toda sexta-feira, a gente saía do Correio lá no centro, vinha para Santana, naquela padaria lá, e cerveja. Só que daí eu me converti. E daí eu comecei a falar de Jesus para ele, fui falando de Jesus, e ele também se converteu. E aí ao invés dele ir para o bar, para beber lá, a gente ficava comentando sobre a Bíblia. E ele começou a participar, como ele morava em Santana, ele começou a frequentar aquela igreja batista que tem ali na Alfredo Pujol. E ele é um cara muito inteligente, inteligentíssimo. E ele se converteu, e entrou mesmo, assim, se converteu de verdade. Tanto é que com 3, 4 meses, o pastor, vendo o potencial dele, chamou ele para ser secretário da igreja. Aí ele começou a trabalhar na igreja. E daí ele descobriu lá na Igreja Batista um livro de nomes hebraicos. Aí um dia eu estava conversando com ele e falou assim: cara, você sabe o significado do seu nome? Eu falei: não, acho que meu nome não existe, cara. Meu nome é muito feio, não existe. Eu falei: não, eu estava olhando lá, rapaz, o seu nome, sabe o que quer dizer? Gidalte, quer dizer eu engrandeço a ele. Eu te engrandeço. Eu falei: como é que é? Ele falou: Gidalte quer dizer eu engrandeço ao Senhor. Eu falei: o quê? Cara, nunca mais eu vou ter vergonha do meu nome. Nunca mais eu vou ter vergonha do meu nome. Agora eu faço questão que todo mundo me chame pelo meu nome da maneira correta. Vou ter orgulho do meu nome, porque no meu nome eu engrandeço ao Senhor. Só que nesses 20 anos que eu fiquei fora da igreja, eu fiz muita coisa errada, eu adulterei, eu baguncei muito, pequei demais. Só que uma coisa o diabo não pode me acusar diante de Deus, que é eu ter me prostrado diante de um Deus estranho. Eu nunca orei, rezei ou me prostrei diante de um Deus que não fosse o Deus de Israel, o Deus dos meus pais. Isso, eu tenho essa fé, ninguém tira. Porque mesmo quando eu estava lá no mundão fazendo coisas erradas, todo dia quando eu acordava, e todo dia quando eu ia dormir, eu orava a Deus, pedia perdão, sabia que estava errado. Mas nunca, jamais coloquei outro Deus diante de mim, senão o Deus de Israel. E os nomes são muito importantes na cultura hebraica, né? Então, eu quero ler com vocês aqui Daniel, capítulo 3. Diz assim, do 13 ao 30. Eu tenho que ler a passagem toda para vocês entenderem. Então, Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, com ira e com furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Nabucodonosor tinha feito uma estátua de 8 metros de altura, né? Uma estátua em louvor a ele mesmo. E todos os seus auxiliares, todo mundo tinha que vir e se prostrar, se ajoelhar diante daquela estátua. Só que quando Daniel quando Daniel assumiu a liderança lá a liderança de algumas cidades na Babilônia, ele pediu para que o rei Nabucodonosor deixasse ele nomear 3 auxiliares, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram judeus assim como ele, pessoas que ele conhecia e pessoas que tinham a mesma fé que ele. Só que esses 3 não se dobraram diante daquela estátua. Então responderam Sadraque, Mesaque e Abednego:
e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Deixa só eu falar uma coisa para vocês aqui, para vocês entenderem melhor. Quando eles chegaram na Babilônia, o eunuco mudou o nome deles. Daniel, em hebraico, a importância do nome, né? Em hebraico, Daniel quer dizer: Deus é meu juiz. Aí o eunuco mudou o nome de Daniel para Beltesazar, o nome babilônico para Beltesazar, que quer dizer: Bel, proteja a tua vida. Qual que era o objetivo deles fazerem essa troca de nomes? Fazer com que eles perdessem a identidade, fazer com que eles assimilassem, trocassem o Deus que eles serviam, que os seus pais serviam, aquele Deus que era o Deus da terra deles, para fazer com que eles viessem agora mudar sua mente para adorar ao Deus babilônico. Então mudaram o nome de Daniel, que é Deus é meu juiz, para Beltesazar, que é Bel, proteja a sua vida. Bel era o Deus mais importante da Babilônia. O nome de Sadraque, em hebraico, o nome de é Ananias. Ananias era o nome dele em hebraico. Ananias quer dizer: o Senhor demonstra a sua graça. Aí trocaram o nome dele para o nome babilônico de Sadraque, que quer dizer: sob o comando de Acu, Deus da lua. Está vendo como o diabo faz? O diabo quer tirar a sua identidade. Ele quer tirar você, o foco de Deus da sua vida. Ele quer trocar, ele quer mudar. Ele quer fazer com que você tire o foco de Deus e passe esse foco para outras coisas, para tirar você da presença de Deus. Misael, colocaram o nome de Misael de Mesaque. Misael em hebraico quer dizer: quem é como Deus? Aí passaram o nome dele para Mesaque, que quer dizer: quem é como Acu? E Azarias quer dizer: o Senhor ajuda. O nome de Azarias passaram para Abidnego, que quer dizer servo de Nego, Nebu ou Nabu, que é o Deus do aprendizado e da literatura. Então qual que era o objetivo? Fazer com que eles perdessem a identidade com Deus de Israel, para fazer a cabeça deles, para eles se curvarem ao Deus babilônico. Só que, irmãos, será que você teria essa fé? Será que eu teria essa mesma fé? Olha a resposta deles para Nabucodonosor. Eles estavam diante do homem mais poderoso do mundo na época. E esse homem falou para eles: vocês têm que se dobrar diante da estátua lá, porque se vocês não se dobrarem, vocês vão ser lançados na fornalha ardente. E o que eles responderam? Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto de seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego para os lançarem no fogo de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções e seus chapéus, suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Só dos homens chegarem e lançarem aqueles 3 jovens naquela fornalha, eles já morreram. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados
dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse a seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Irmãos, é pouca coisa isso? Não importa o problema que você está passando, querido. Deus é contigo. Ele está com você lá no meio da tribulação, lá no meio do fogo, lá no meio quando você acha que não tem solução, o Senhor Jesus está com você do seu lado para te dar vitória. Amém? Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente. Falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo e juntaram-se aos sátrapas e aos prefeitos e aos presidentes e aos capitães do rei, contemplando esses homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo de sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Amém, queridos? Olha o testemunho que os meninos deram, né? Por causa deles, Nabucodonosor agora vai lançar um decreto mandando que toda a Babilônia passe a adorar ao Deus de Israel. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas de monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilônia. Amém? Querido, eu não sei qual é o seu problema, mas Deus já falou com você através das palavras. Se você está passando no meio da água, ela não vai te afogar. Você vai passar com o pé enxuto no meio dessa tribulação, dessa situação, e vai alcançar o outro lado, que é o lado da vitória. Se você estiver no meio do fogo, Deus, o próprio Jesus Cristo, virá e andará com você, e nenhum fio do seu cabelo vai se queimar, nem a sua roupa vai ficar nem com cheiro de queimado, porque o Senhor Jesus estará do seu lado combatendo esse combate por você. Eu quero que você fique em pé agora. Eu quero que você não precisa falar para mim qual é o seu problema, qual é a sua situação, qual é a sua dificuldade, a sua necessidade. Eu quero que você coloque agora o seu pensamento em Deus. Pense em Deus agora e repita comigo em nome de Jesus: Senhor, meu Deus e meu Pai. Está muito fraco, gente. Lembra que eu falei no começo? Após que a torcida do Santos lá no Pacaembu está fazendo o maior. Se o time estiver ganhando então, está a maior festa lá. E você está aqui diante do Deus que tudo pode. Não dá para entender isso. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu creio em Ti, Senhor. Eu ouvi Tua palavra. E eu sei, meu Deus, que Tu podes me ajudar na minha dificuldade, no meu problema. Eu vou dar um minuto para você orar em silêncio. E você vai falar para Deus, aí no seu coração, qual é o seu problema. Problema tem nome, pecado tem nome, situação difícil tem nome. Não sei se é vício, não sei se é prostituição, seja lá o que for, incredulidade, você sabe o seu problema. Não precisa falar para mim e nem precisa falar para o seu amigo do seu lado. Fale para Deus. Então vou dar um minuto para você falar: Senhor, o meu problema é esse.
eu não consigo vencer, está difícil, eu não estou conseguindo ultrapassar esse mar, eu não estou conseguindo vencer esse fogo, Pai, eu não vou conseguir, mas se o Senhor me ajudar, se o Senhor me tomar nas tuas mãos, se o Senhor colocar a sua mão sobre a minha cabeça, me livrar, me guardar e me proteger, eu vencerei, eu vencerei. Fale com Deus. Plano melhor nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Coloque a mão no teu coração. Se você precisa de uma oração, sei lá, se você sentir no seu coração, vem aqui na frente, para que nós possamos estar orando contigo, pode vir. Se não, aí mesmo do seu lado, põe a mão no teu coração, pense em Deus. Eu vou orar aqui e você ore aí. Vamos juntar a nossa fé, vamos unir a nossa fé, porque eu não aceito a sua derrota, amém? Eu não aceito a sua derrota. Você é mais do que vencedor. Deus enviou Jesus Cristo para te libertar, para te dar vitória. O diabo é mentiroso. Ele fala que você não pode, que você não vai conseguir. Ele quer te manter prisioneiro do vício. Ele quer te manter prisioneiro, né, nas garras dele. Mas maior é o que está com você do que o inimigo. Põe a mão no teu coração, ore a Deus, use autoridade agora. Fala: Senhor, eu quero vencer. Eu não aceito a minha família, meu pai e a minha mãe no vício, na prostituição, na incredulidade. Eu não aceito, Senhor, eu não aceito. Eu quero a salvação da minha família. Eu quero, meu Deus, a salvação dos meus amigos. Eu quero, meu Deus, que a minha vida financeira prospere. Meu Deus, lança fora tudo que eu faço está errado. Eu não consigo prosperar, eu não consigo progredir. Mas em nome de Jesus, esse demônio que está amarrando as suas finanças, que está impedindo o seu progresso, ele já está vencido em nome de Jesus. Ele está derrotado. Não aceite a derrota, porque maior é o que está contigo do que está lá fora. Não importa a situação, meu irmão, não importa a situação, minha irmã. Se é doença, saiba que Deus é Jeová Rafá, o Deus que cura. Coloca a mão na tua cabeça, na tua enfermidade agora, e determina a vitória. Fala: Senhor, eu quero ser curado. Senhor, eu não aceito essa enfermidade, eu não aceito essa dor. Meu Deus, refaça o meu corpo do alto da cabeça, a planta dos meus pés. Tira toda enfermidade, toda dor, toda doença. Meu Deus, entra com o teu poder e refaça todos os meus órgãos que foram afetados pela doença, pela enfermidade. Meu Deus, renova o meu corpo do alto da cabeça até a planta dos meus pés. Não aceite, meu irmão, não aceite. Se você está fraco, está enfraquecido, está tendo dificuldade para crer, para colocar em prática a palavra de Deus na sua vida, se você quiser vir aqui na frente, nós vamos orar por você, para que Deus esteja fortalecendo a tua fé, para que você receba aí um novo ânimo, receba um novo vigor. Saiba que o teu Deus, Ele pode todas as coisas, Ele já venceu, e por amor de você, Ele enviou Jesus Cristo, o seu Filho amado, para te dar vitória. Então, meu irmão, não aceite a derrota. Não aceite a derrota. Não aceite a derrota. Repete assim comigo: Senhor, meu Deus, está muito fraco, meu irmão. Fala, dá um brado de vitória aí. Fala: Senhor, meu Deus, eu te louvo e te agradeço, porque sei que o Senhor já me deu a vitória. Eu tomo posse em nome de Jesus. Eu tomo posse em nome de Jesus. Eu tomo posse em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Saber que estás comigo me faz andar sobre a tempestade, e assim venço a fúria do inimigo. Aleluia. Graças a Deus. Quem foi abençoado, diga amém. Isso aí. Quero aproveitar esse momento para te orar pelo Brasil. Nós temos eleições aí à frente
E a nossa parte como igreja, estarmos orando, né? Você vai optar, decidir pelos candidatos, escolher o seu candidato e vai votar. Mas nós vamos orar para que Deus tome a direção e que a nossa nação possa ser abençoada, amém? É até importante nessa oração, você está apresentando aí um dos candidatos, que é o Bolsonaro, que foi esfaqueado hoje no comício, né? Esteja orando pela vida dele. Eu não sei o que aconteceu após, né? Mas ele já estava passando por uma cirurgia. Vamos apresentar, tem 13 candidatos à presidência, fora as outras áreas. Nós vamos orar pela nossa nação, amém? Que Deus possa sarar essa nação. É uma nação rica, porém o povo é oprimido. Nós vamos orar para Deus levantar pessoas justas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra diz, meu Deus, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós como igreja agora, Senhor, nos unimos para orar, meu Deus, pela nossa nação, pelo nosso país. Pedimos a Ti, Senhor, que esteja colocando ali, meu Deus, na presidência da República, um homem que o Senhor escolher. Porque a Tua palavra também diz, meu Deus, que toda autoridade constituída vem do Senhor. Portanto, meu Deus, nós te pedimos, escolhe, Pai, um homem justo, um homem honesto, que vai fazer, meu Deus, com que o nosso país venha a ser um país mais equilibrado, um país mais justo, onde não haja tanta pobreza, onde não haja tanta miséria, meu Deus, para que o povo tenha paz, para que o povo tenha emprego, para que o povo tenha salário, para que o povo possa, meu Deus, trabalhar e se alegrar em Ti, Senhor. Nós queremos apresentar também agora, meu Deus, o candidato Bolsonaro, Jair Bolsonaro, meu Deus, que nesta tarde sofreu um atentado contra a sua vida. Que o Senhor esteja colocando a sua mão ali, Pai, dando capacidade aos médicos, ó Deus, para fazer com que ele venha se restabelecer o mais rápido possível. E mesmo se for ele, meu Deus, o homem que o Senhor tem escolhido para ser o nosso presidente, amém. Mas se não for ele, Pai, mas que o Senhor venha curá-lo, que o Senhor venha sará-lo, para que ele também possa contribuir, meu Deus, de outra forma para o progresso da nossa nação. Abençoa, meu Deus, a nossa pátria. Abençoa o norte, o nordeste, o sul, o sudeste. Abençoa todo o nosso povo, Pai. Meu Deus, sara a nossa terra, Pai. Sara a nossa nação, meu Deus, da idolatria, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que o nosso país é um país muito idólatra. É um país que se prostra, Senhor, diante dos deuses que não são o Senhor. São deuses estranhos, são deuses feitos pelas mãos do homem. Deus de prata, de ouro, de bronze, de ferro, Deus de pau, de madeira, Deus de gesso. Deus que não representam a Ti, meu Deus, que é o Deus de Israel. Pai, abra os olhos da nossa nação, fortalece a nossa igreja, Pai, fortalece todas as igrejas cristãs, meu Deus, para que possamos orar e clamar a Ti, para que o Senhor esteja sarando a nação. Porque o Senhor diz na Tua palavra que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Então, meu Deus, venha sarar a nossa terra, venha sarar a nossa pátria, Senhor. Nós como igreja te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja agindo e operando em nosso país, porque como o Senhor diz na Tua palavra, operando o Senhor, quem impedirá? Que o Senhor possa operar, meu Deus, agir para que a nossa pátria, a nossa nação seja ricamente abençoada pelo Senhor. É que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém. Pega a sua oferta.